Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje, 3 de fevereiro da 4ª semana do tempo comum. O evangelho que iremos escutar é tirado do capítulo 5 de São Marcos, versículos de 1 a 20. Passaram para outra margem do lago, ao território dos Gerazenos. Assim que saíram da barca, um homem possesso do espírito imundo saiu do cemitério, onde tinha o seu refúgio, e veio-lhe ao encontro. Não podiam segurá-lo nem com correntes, mesmo nos sepulcros, pois tinha sido ligado muitas vezes com grilhões e cadeias. Mas os despedaçara, e ninguém o podia subjugar. Sempre, dia e noite, andava pelos sepulcros e nos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: Que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. É que Jesus lhe dizia: Espírito imundo, sai deste homem. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu-lhe: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E pediam-lhe com insistência que não os lançasse fora daquela região. Ora, uma grande manada de porcos andava pastando ali junto do monte. E os espíritos suplicavam-lhe: Manda-nos para os porcos, para entrarmos neles. Jesus lhos permitiu. Então os espíritos imundos, tendo saído, entraram nos porcos, e a manada, de uns 2.000, precipitou-se no mar, afogando-se. Fugiram os pastores e narraram o fato na cidade e pelos arredores. Então saíram a ver o que tinha acontecido. Aproximaram-se de Jesus e viram o possesso sentado, coberto com seu manto, e calmo, ele que tinha sido possuído pela legião. E o pânico apoderou-se deles. As testemunhas do fato contaram-lhes como havia acontecido isso ao endemoniado e o caso dos porcos. Começaram então a suplicar a Jesus que se retirasse da sua região. Quando ele subia para a barca, veio o que tinha sido possesso e pediu-lhe permissão de acompanhá-lo. Jesus não o admitiu, mas disse-lhe: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez por ti e como se compadeceu de ti. O homem foi embora e começou a publicar na Decápole tudo o que Jesus lhe havia feito, e todos se admiravam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E Jesus perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu-lhe: Legião é o meu nome, porque somos muitos. É certo que entre batizados é rara a possessão demoníaca. Na China e na Índia, com maioria de pagãos, missionários verificaram que são mais frequentes tais invasões do maligno. Segundo um médico católico chamado Dr. Felipe Madre, dirigente da comunidade das Beatitudes, há 4 graus de ação demoníaca sobre a pessoa humana: a tentação, a infestação, a possessão e a sujeição. Na tentação, que é a maneira ordinária do mal agir na nossa vida, o inimigo está de fora, sugerindo o pecado
ou tentando afastar-nos do caminho do bem. Na infestação, uma de nossas faculdades, ou a imaginação, ou a memória, ou a inteligência, é fortemente afetada ou abalada pelo maligno, mas ainda temos liberdade para agir conforme a própria vontade. Na possessão, a própria palavra já diz, a pessoa é tomada. Entre batizados, isto só acontece com a própria colaboração da pessoa, porque o mal nunca invade uma alma à força. Sempre é preciso que o ser humano colabore de alguma forma para que o mal possa possuí-lo. E assim, na possessão, a pessoa já não pode usar da sua liberdade e nem da sua própria vontade. Já foi comprovado em escritos de diversos sacerdotes casos em que realmente o possesso tentava e não conseguia rezar nem mesmo o Pai Nosso. Sua voz assemelhava-se ao rosnar de um animal feroz. Nesses casos de possessão maligna, a pessoa perde totalmente a sua liberdade e para recuperá-la, isso exigirá a ação de um exorcista. É claro, a possessão não acontece de uma forma ordinária, corriqueira, né? Como se fosse algo comum. Mas existe sim a possibilidade do mal tomar por completo o corpo de uma pessoa, fazendo com que essa pessoa se torne um mero instrumento nas mãos do maligno. Na sujeição, a situação é mais grave, pois a pessoa se entrega ao demônio, se tornando como um agente do mal. São pessoas que livremente querem ser instrumentos do mal, como, por exemplo, membros de seitas satânicas que celebram as chamadas missas negras e oferecem sacrifícios humanos ao príncipe das trevas. Esse tipo de culto vem se propagando fortemente nos Estados Unidos e na União Europeia e até mesmo em nosso continente latino-americano, onde o mal parece não mais ter nenhum receio em se mostrar. Templos satânicos crescem em muitos lugares do mundo, em forma de uma filosofia de vida, atraindo muitos jovens e universitários a esses espaços de cultos ao próprio mal. Neste evangelho que acabamos de ouvir, o demônio se autodenomina Legião, que era o coletivo que se usava para o agrupamento do exército romano, que sempre se somava em torno de 3.000 a 6.000 soldados. Por isso, a expressão legião romana. No caso, a palavra serve de imagem para a despersonalização da pessoa, quando diferentes eus convivem no seu íntimo a ponto de perder o domínio sobre si mesma. Em tempos de racionalismo, como vivemos desde a modernidade e agora a pós-modernidade, comete-se um grande esforço para negar aquilo que faz parte da Sagrada Escritura e da mais legítima tradição católica. Existem, sim, os anjos bons e os anjos maus, chamados de demônios. Porém, esse racionalismo de nossos tempos modernos, onde a ciência se levanta, se autodenominando a mestra e aquela que tem a explicação para quase tudo, acaba reduzindo tais manifestações a distúrbios do psiquismo, alucinações coletivas, projeções do inconsciente ou meros fenômenos
parapsicológicos. Até mesmo dentro da própria igreja já existem correntes teológicas, sacerdotes, pensadores que se dizem católicos, que afirmam sem nenhum receio de que o mal personalizado como demônio ou como demônios não existem. Não é esta, porém, a doutrina da igreja. Numa alocução no dia 15 de novembro de 1972, o Papa São Paulo VI advertia: o mal já não é apenas uma deficiência, ou seja, apenas uma ausência do bem, mas uma eficiência, um ser vivo, espiritual, pervertido e perversor. Trata-se de uma realidade terrível, misteriosa e medonha. Sai do âmbito dos ensinamentos bíblicos e eclesiásticos quem se recusa a reconhecer a existência desta realidade. Com certeza, queridos irmãos e irmãs, seria como um paraíso aqui na terra se o mal não existisse. Se o demônio e as suas legiões de espíritos decaídos também não existissem, nossa vida seria muito mais tranquila aqui na terra. É claro, nem todo o mal pode ser atribuído ao demônio. O ser humano, tomado pelo egoísmo, pela sua mesquinhez, ambições desmedidas, pode sim realizar muitos males dentro da sociedade. Mas, como a igreja nos ensina, iluminada pela própria Sagrada Escritura, sempre por detrás de nossas misérias, de nossa soberba, de nosso egoísmo, existe sim a mão de um perversor. Existe sim um maligno que tenta a humanidade desde o princípio da criação. E o que é pior, o ser humano, se não se entrega a Deus, se não abre o seu coração e a sua alma para aquele que veio vencer todo o mal em nossa história, Jesus, o ser humano pode sim abrir as portas para que o maligno invada a sua vida. Supliquemos a Jesus, aquele que veio vencer o espírito das trevas, que Jesus estabeleça cada vez mais em nossos corações o seu senhorio, o seu reinado de amor, de paz e de justiça, e assim o mal terá cada vez menos acesso para agir na nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Segunda-feira, sempre um dia especial para se rezar pelos nossos falecidos, pelas almas do purgatório.